Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje definindo e explicando o significado da religião. Para isso precisamos responder algumas perguntas básicas. Primeira, o que é religião? Não tem sido fácil explicar ou responder esta pergunta ao longo dos anos. Mas poderíamos de uma forma bem popular e clara dizer que a religião é o batismo na igreja cristã. É a adoração num templo budista. São judeus com o livro da Torá diante do Muro de Lamentações. São os peregrinos muçulmanos reunindo-se numa mesquita. E assim por diante. De forma bem simples, diríamos que a religião é a crença num poder superior. É a crença de que existe algo além de nós mesmos. Uma força maior do que a nossa, que a gente não consegue abarcar ou compreender completamente. De uma forma mais ampla, mais genérica, mais abrangente, podemos dizer assim, a religião é um sistema de crenças e valores que giram em torno de um ou mais deuses. Essas definições certamente não são satisfatórias para todas as religiões, mas certamente para a maioria delas. Aí vem a segunda pergunta: como surgiu a religião? Também não tem sido fácil responder ao longo do tempo esta pergunta, que é muito capciosa e bem complexa. Mas podemos dizer que a religião ela surgiu inicialmente como uma tentativa humana de compreender os mistérios e enigmas do mundo, os mistérios da natureza. Então, o homem antigo, os nossos ancestrais, não tinham explicações para muitos dos fenômenos que os cercavam. Então, como busca de compreensão desses mistérios, eles então criaram as crenças, os valores, recorrendo-se aos deuses ou aos espíritos da natureza. Agora precisamos entender algumas questões relacionadas à classificação das religiões. Diríamos que a religião ela se classifica em três grandes grupos. Primeiro grupo, o animismo. O que é o animismo? É a crença de que a natureza é animada por espíritos protetores. É a crença de que a natureza, o mundo que nós habitamos, é a morada dos deuses. Mas quem seriam esses deuses? Esses deuses seriam os espíritos antepassados que retornam ao mundo dos vivos em forma de divindades. Divindades elevadas para proteger as tribos, para abençoar ou até para punir e castigar quando alguém desobedecer às ordens superiores. O animismo está presente ainda em muitas religiões. Está presente em algumas religiões primitivas, como religiões indígenas, africanas, religiões indianas e outras religiões que ainda mantêm traços bem antigos e arcaicos. O segundo tipo de religião é a religião politeísta. O politeísmo é um sistema de crença de que existe vários deuses, várias divindades para serem cultuadas e veneradas. O politeísmo era muito comum nas religiões gregas, egípcias, romanas, como ainda persiste em muitas tradições religiosas. Por exemplo, o hinduísmo, segundo se pensa, acredita que existe cerca de 33 milhões de divindades ou deuses. São deuses locais, deuses regionais, deuses nacionais, deuses para todo tipo de gosto. É claro que dentro do universo politeísta existem os deuses superiores e os deuses inferiores. Muitos deuses até são entendidos como se fossem emanações ou extensões de divindades maiores. Isso é politeísmo, a crença em vários deuses. E por fim a gente tem o monoteísmo, que é um sistema religioso de crenças que consiste em afirmar de que existe somente um ser superior. Os demais deuses ou pretensos deuses são falsos ou devem ser descartados, segundo pensam os monoteístas. As principais religiões monoteístas são judaísmo, cristianismo e islamismo. É claro que vai haver diferenças de entendimento, de compreensão sobre o monoteísmo dentro dessas mesmas religiões. Mas, apesar das diferenças, dos enfoques que elas dão acerca do monoteísmo, todas acreditam que existe somente um Deus Criador, soberano, supremo, que criou o universo. Então, resumindo, nós temos aí três grupos ou três tipos de religião. Nós temos o animismo,
o politeísmo e o monoteísmo. Beleza?